Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declaro aberta a 11ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência, da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 10 de março de 2021. Presente os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor José William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Gena Neto, também presente esta sessão, doutor Felipe Bezerra, e secretariando os trabalhos da Câmara, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, indaga aos conselheiros se eles receberam as resoluções enviadas pela secretária e, conforme estabelece o artigo 14 da portaria, referidas resoluções, após reencaminhadas, pelos senhores conselheiros e alterações verificadas, a Evaneide fará, então, a leitura dos processos que retornaram com as observações dos senhores. Passo a palavra a Evaneide para a leitura, a relação dos processos que foram recebidos e posteriormente encaminhados. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, senhores membros, senhor advogado. Os processos enviados com resolução da relatoria do doutor Felipe Silveira Gugel do Amaral. Processo número 418/2014, auto de infração 2013-15285, processo 864/2017, auto de infração 2016-26416 e processo 866/2017, auto de infração 2016-26418. Foram esses, senhor presidente. Obrigado, Evaneide. Passo, então, a palavra. Não tendo nenhuma alteração, então, as resoluções, elas consideram-se aprovadas. Faremos agora a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, que também os senhores receberam com antecedência, para alguma observação, algum ajuste, que será lida pela secretária Evaneide. Com a palavra, Evaneide. Ata da 10ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, do ano 2021. Aos 9 dias do mês de março do ano 2021, às 8h30, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 158, de 12 de junho de 2020, as alterações introduzidas pela Portaria 384/2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 10ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presentes à sessão, os senhores conselheiros Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo, José William Falcão de Souza, Carlos César Quadros Pierre, Fernando André Martins Teixeira e Pedro Jorge Medeiros. Presente à sessão, o senhor procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto. Iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se receberam a ata da 9ª sessão e as resoluções referentes aos seguintes processos. Da relatoria do doutor José William Falcão de Souza, processo 573/2017, auto de infração 2016-24580. Processo 562/2017, auto de infração 2016-24582. Não havendo sugestões de correção, as resoluções anunciadas e a ata da 9ª sessão foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 5295, auto de infração 2/2017-14784, recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido a POT Produtos Óticos Limitada. Conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes. Decisão: a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve por decisão unânime negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular
e declarar nulo o auto de infração nos termos do voto da conselheira relatora, com fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em manifestação oral. Presente a sessão para sustentação oral, o representante legal da parte, o advogado Dr. Álvaro Fernandes. Processo de recurso número 5421-2017, auto de infração 2017-12514, recorrente TNL PCS SA, recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheira relatora Antônia Helena Teixeira Gomes, decisão. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, resolve, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e converter o curso do processo em realização de perícia, para 1. Refazer o cálculo do coeficiente de creditamento, considerando os valores das prestações de interconexão, EILD, detalhadas nos livros fiscais e documentos constantes no processo. 2. Atender aos demais quesitos constantes no despacho a ser elaborado pela conselheira relatora, com assistente técnico a ser indicado pela empresa. Decisão referendada em manifestação oral pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Presente a sessão para sustentação oral a representante legal da parte, a advogada doutora Marina Machado. Processo de recurso número 1227/2015, auto de infração 2015-3035, recorrente Célula de Julgamento de Primeira Instância, recorrido de Cel Distribuidora de Bebidas Serra e Sertão Limitada, conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão de parcial procedência proferida em primeira instância, nos termos do voto do conselheiro relator e parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em manifestação oral. Processo de recurso número 4045/2014, auto de infração 2014-123-27, recorrente Célula de Julgamento de Primeira Instância, recorrido Frigorífico Amontada Limitada ME, conselheiro relator Carlos César Quadros Pierre. Decisão, a primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do reexame necessário interposto, resolve, por decisão unânime, negar provimento para confirmar a decisão proferida no julgamento singular e julgar parcial procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relator, com fundamentos contidos no julgamento de primeira instância, em conformidade com o parecer da Célula de Assessoria Processual Tributária, referendado pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado em sua manifestação oral. É isso, senhores. Senhores, eu indago se alguma correção a ser feita na ata que foi lida. Não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, senhores, para a ordem do dia. Temos o processo de recurso de número 3947/2016, auto de infração 2016-19683, em que é recorrente Amêndoas do Brasil Limitada, recorrido, Célula de Julgamento de Primeira Instância, conselheiro relator, doutor Carlos César Quadros Pierre. Temos a indicação de procedência em primeira instância, a assessoria processual tributária também sugere a procedência do feito. Para sustentação oral, defesa dos argumentos da recorrente, doutor Felipe Bezerra. No momento oportuno, concederemos a palavra para os seus argumentos de defesa. Passo, então, a palavra ao doutor Pierre, Carlos César Quadros Pierre, para início do relato do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, conselheiros, conselheira, doutor Evaneide, doutor Matheus, doutor Felipe Bezerra. Bom, o auto em questão trata da acusação de falta de recolhimento no todo ou em parte, certo? Na falta dos prazos regulamentados, um contribuinte teria deixado de escriturar na FD, em 2012, notas fiscais eletrônicas relacionadas em anexo. São 6 notas fiscais, né? O contribuinte se defende dessa falta de recolhimento
alegando que uma nota fiscal 09844 foi emitida contra a IOC e foi substituída pela nota fiscal 010409. O mesmo ocorreu quanto à nota fiscal 010404, que foi substituída pela nota 10421. E a mesma a alteração das condições comerciais também no cancelamento da nota 10401. E, na mesma ocasião, a situação decorreu por ocasião da venda de castanha de caju para Copper Shores, através da 12.239. Foi cancelada e substituída. Em todas não houve a circulação de mercadoria. Também, por último, a nota fiscal 010999 refere-se a uma amostra enviada à Companhia DOCA de Ceará por exigência de verificação fitossanitária das exportações. E logo em seguida se deram as exportações, como se vê abaixo. Aí ele renumera as exportações. Esses são, em suma, os argumentos do contribuinte em sua manifestação. Por sua vez, o julgamento de primeiro grau entendeu pela manutenção integral do auto de infração. Ele assim se manifesta. Quanto à nota fiscal 10999, ela alega que se refere à operação de remessa e amostra para a Companhia DOCA para verificação fitossanitária para exportação. Em relação ao suposto cancelamento das notas fiscais 9884, 1044, verifica-se em consulta do portal de nota fiscal eletrônica, cópia anexa, que as referidas notas não apresentam status de canceladas, mas sim de autorizadas, de modo que estão perfeitamente válidas, o que justifica, portanto, a cobrança presencial. Ao mesmo tempo que se afirma ter anulado as referidas notas, o impugnante alega que a infração foi de apenas descumprimento de obrigação acessória pelo não cancelamento das notas fiscais. As notas fiscais não canceladas, de acordo com a previsão da norma, e tendo sido efetivamente autorizadas sem qualquer outro fato que as tenham invalidado, possui validade jurídica, seja na cobrança do imposto devido. Quanto ao fato da nota fiscal 10999 se referir à remessa de amostra para a verificação fitossanitária das exportações, deve ser esclarecido que, no que se concerne ao tratamento tributário dado à remessa de amostra, deve ser observado o mandamento constante no artigo 6º, inciso 8º, alínea A e B do decreto 24.569/97, de acordo com a disposição legal que disciplina a matéria, com exceção de antibióticos, anticoncepcionais e medicamentos de uso contínuo, só será considerada amostra grátis quando a quantidade não exceder de 20% do conteúdo ou número de unidades da menor embalagem da apresentação comercial do mundo permitido para a venda a consumidor. Quando a amostra, mesmo que gratuita, não corresponder à exigência da norma, será normalmente tributária. Verifica-se no DANF, número 10999, acostado à folha 14 de alto, que a amostra lá descrita está fora do prever a norma, razão pela qual deve ser tributada. Por essas razões, pela falta de cancelamento e por esse excesso na demonstração para a fitossanitária, a autoridade julgadora manteve a decisão de primeiro grau. Um recurso valutário, certo? O contribuinte ele informa quanto à nota fiscal 10999, que é a questão do porto, né, que ele se vê impedido de agir de modo diverso dessa remessa, porque a inspeção deve ser realizada de acordo com os ditames próprios do Vigiagro, que prevê que a coleta será realizada com o intuito de obter-se a amostra representativa da partida e será feita somente em local previamente autorizado. Com a finalidade de garantir representatividade do que trata o caput deste artigo, né, ter sido adotado para a coleta de amostra, dependerá da natureza e apresentação do produto. Ele alega que tinha que mandar aquele tanto de acordo com os ditames da Vigiagro, né, da Vigilância Agrária, né? Então, não era amostra grátis, era para inspeção fitossanitária. Certo? Quanto às demais notas que não foram canceladas, ele pede que prevaleça a verdade material. Embora tenham autorizadas, elas não houve circulação da mercadoria.
Basicamente, é isso, revisando os outros argumentos e trazendo julgamentos aqui da prevalência da verdade material, né? Já por sua vez, no seu parecer, o parecerista concorda com a fundamentação adotada na decisão de primeiro grau, dizendo que as notas fiscais dos fatos relevantes poderiam ser canceladas no próprio sistema da emissão, mediante requerimento autorizado pelo fisco. Protocolo da autorização de uso, desde que não tenha ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria no prazo de 24 horas. No caso de não concretização da operação em prazo superior a 24 horas, deve ocorrer a emissão da nota fiscal de entrada relacionada à nota fiscal de saída e comunicada ao fisco para a ciência da operação. Observe que, nesse caso, faz necessário, além da comunicação ao fisco, a emissão de nota fiscal de entrada para a regularização do estoque do contribuinte. No que tange, então, ele afasta a questão das notas fiscais canceladas, que tinha que ser cancelada e ainda tinha que adotar esses procedimentos. No que tange ao argumento de envio de amostra para verificação fitossanitária das exportações, esclareça que as normas determinadas pela autoridade sanitária referem-se ao cumprimento de obrigações inerentes à competência de tais órgãos, não alcançando as normas tributárias, que, nesse caso, é de competência do Estado do Ceará. Dessa forma, não afastam a cobrança do seguro. Por último, ele descarta a aplicação de 23.8d, pois tal penalidade somente é cabível para descumprimento de obrigações acessórias que não possui penalidade específica, no caso subexame. Ocorreu um descumprimento da obrigação principal nos termos do artigo 73 e 74, cuja penalidade imposta prevista no artigo 123.1c. É isso, senhores. Este é o relatório. Obrigado, doutor Pierre. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, também eu desliguei a câmera, porque a internet parece não estar muito boa, não. E é melhor escutar do que não escutar nem ver. Então, vamos escutar. Bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Felipe, advogado da parte recorrente, sejam muito bem-vindos. Seja muito bem-vindo. O que nós temos é uma acusação muito interessante, é a falta de recolhimento em razão de não ter sido lançado as notas fiscais indicadas no livro Registro de Saída na Escrituração Fiscal Digital. É evidente que se é emitida uma nota fiscal, é realizada uma operação e a nota fiscal não é registrada na escrituração fiscal, isso resulta na falta de recolhimento, já que aquele imposto debitado na nota fiscal não foi levado à apuração. Pois bem, a acusação é exatamente essa, ou seja, a falta de recolhimento do ICMS decorrente da falta de escrituração fiscal. A recorrente vem aos autos desde a impugnação e em relação à maior parte das operações, diz que elas não se realizaram, foram canceladas, ainda que não tenha adotado o comportamento previsto na legislação para fins de cancelamento, mas ele diz que tais notas fiscais, objeto da autuação, foram substituídas por outras que foram emitidas. E quanto a uma nota fiscal, ela teria sido emitida só para fins de atender a exigência sanitária dos órgãos de fiscalização para fins de exportação. Bem, é claro que se a operação efetivamente não se realizou, aí é a questão da verdade material, até suscitada pela parte, não se pode cobrar ICMS sobre a operação que não se realizou. Mas a dificuldade que se tem no presente caso quais elementos que indicam efetivamente que a operação não se realizou. Os elementos que se tem aí é a nota fiscal que são as notas fiscais que foram indicadas pelo agente fiscal e as possíveis notas fiscais que substituíram essas notas fiscais que não foram canceladas segundo os procedimentos previstos na legislação. É isso.
E por conta dessa falta de outros elementos, é que o agente fiscal, o julgador singular, e também a consultoria, acabou se manifestando pela procedência da acusação. Pois bem, é isso. Me parece que a falta de outros elementos, a parte poderia ter coletado outros elementos para indicar que aquela operação efetivamente não se realizou e que houve mera substituição, porque só a apresentação das notas fiscais em si, elas não significam de forma robusta que a operação não se realizou. Teria que ter outros elementos, por exemplo, declarações dos destinatários dizendo, olha, essa mercadoria realmente não circulou, não recebi essa mercadoria, ou algum outro elemento, mas o que acontece é que nos autos não constam outros elementos, a não ser as próprias notas fiscais objeto da autuação. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, pelo menos no momento inicial, senhor presidente, entende que é o caso de procedência da acusação. Mas vamos escutar atentamente o doutor Felipe, que talvez aí ele possa esclarecer melhor e trazer outros elementos, além dos que já constam no auto, ou pelo menos indicar, ou elementos que nós não tenhamos percebido nos autos, que possam comprovar que efetivamente tais operações não ocorreram. E remanesceria, então, só aquela relativa à amostra grátis, que teria sido emitida para fins de controle, que não teria sido adotado o procedimento necessário para fins de caracterizar a amostra grátis, razão pela qual, nesse caso, ainda que ele comprovasse que as operações não teriam ocorrido, remanesceria essa última operação relativa à amostra grátis. Bem, em síntese, nesse momento inicial, senhor presidente, é esse o posicionamento da Procuradoria. Vamos escutar atentamente o doutor Felipe. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Na forma regimental, passo a palavra ao doutor Felipe Bezerra para as suas considerações de defesa. Bom dia, presidente. Bom dia, demais conselheiros. Bom dia, Eva. Elogios merecidos da parte da doutora Mônica para a senhora, além de competente, super atenciosa. Eu agradeço sempre a atenção que eu tenho nessa Câmara. Bom dia, nobre procurador do Estado, doutor Matheus Viana. E obrigado pelas palavras, doutor Carlos Pierre, doutor Matheus, que se adiantaram à questão. E, pois bem, eu vou tentar ser o máximo objetivo, porque realmente a questão não merece maiores delongas, tá certo? Mas, efetivamente, o que nós estamos tratando são de 6 notas fiscais específicas, das quais 5 nós temos dito pelo agente fiscal uma falta de recolhimento do imposto, tá certo? Essas 5, quais sejam a 8294, a 9884, a 10404, a 10401 e a 12239, que devido a acordos comerciais, antes, obviamente, da mercadoria circular, ou seja, antes da incidência do fato gerador do imposto, elas resolveram e restaram por substituídas, foram canceladas dentro do sistema da empresa, e restaram por substituídas. Porque, na verdade, restaram por substituídas dentro do sistema da empresa. No momento da impugnação, nós aproveitamos essa oportunidade para, inclusive, a colega juntar as telas internas de controle da empresa com o cancelamento de cada nota fiscal, em virtude de alterações de termos meramente contratuais. Então, nós não estamos diante de uma falta de recolhimento do imposto. Na verdade, todo o imposto foi recolhido, mas esse imposto, qual seja o ICMS, foi recolhido mediante outras notas fiscais oriundas daquelas canceladas, certo? Em virtude de acordos comerciais, meramente comerciais, tá? Então, nós tivemos essa alteração da nota, a substituição com efetivo recolhimento tributário. Nenhum prejuízo trouxe, portanto, aos cofres públicos em virtude dessa nota ter sido cancelada. Há de se haver realmente um erro meramente improcedente por parte da empresa, no que tange ao não cancelamento no sistema da Secretaria da Fazenda. Realmente, a agente fiscal verificou a situação da nota no sistema como sempre ela verifica. Nota ainda aparece como
autorizada, mas ela não se ateve, ou seja, levou em consideração aquela presunção de que uma nota, na verdade, autorizada, deveria gerar a retenção do valor do ICMS. Na verdade, ela não se levou e não levou em consideração a verdade material atinente aos fatos, que diz respeito que as notas foram substituídas, certo? E essas notas substituídas, o valor do ICMS foi devidamente recolhido, tá? Então, nós, partindo do que se deve perseguir, sempre no âmbito administrativo e também no âmbito judicial, a busca da verdade material, e é isso que eu coloco aqui diante de vossas senhorias, porque houve um pedido, sim, um pedido alternativo. Se houve um erro improcedendo, e assim foi feito, é uma falta meramente decorrente do não cumprimento de formalidade legal, tá certo? Por parte da empresa quanto a essas 5 notas fiscais específicas. Então, eu ressalto que nenhum prejuízo houve aos cofres públicos, porque o imposto incidente dessas mercadorias foi efetivamente recolhido, e essas notas foram canceladas, não havendo qualquer circulação de mercadoria e não havendo fato gerador do ICMS. Pois bem, eu estive até ontem pesquisando até situações muito similares materialmente dessa colenda Câmara, né? Então, eu trouxe aqui, dessa célula de julgamento de primeira instância, uma decisão de 2 de março do ano passado, um pouco antes desse momento atormentador da pandemia, né? Então, no momento em que essa célula se reuniu, e por coincidência, o relator também do processo era o doutor Carlos Pierre, houve um fato muito similar, materialmente falando, com a questão, se os senhores quiserem, a resolução é a 098/2020, tá? No auto de infração 2016-26055, dígito 1, da R Distribuidora. Pois bem, houve um cancelamento, no caso, da aquisição de mercadoria, e o fato gerador da penalidade da infração foi o mesmo, mas devido a esse cancelamento da aquisição, tá? Também não houve o cancelamento da nota. Pois bem, nós sabemos que no ajuste do CINEF tem essa possibilidade do cancelamento da nota em até 24 horas, mas no caso em questão, e não obstante, eu vou pedir a licença dos senhores para ler a decisão, e não obstante a legislação acima citada, em busca da verdade material, perceberam os conselheiros que a alegação do contribuinte haveria de ser acolhida, haja vista as provas emprestadas ao processo, de modo que não merece ser procedente o auto de infração, dada a verdade material e face ao cancelamento das notas fiscais. Ou seja, é um fato muito similar, que enseja também um erro improcedendo interno da empresa, que nenhum prejuízo efetivamente trouxe aos cofres públicos, e nesse caso de cancelamento, a pena foi, de certa forma, abrandada. Pois bem, essa é a situação específica das 5 notas fiscais, onde nós tivemos o cancelamento, a não circulação de mercadoria e a efetiva substituição por outra nota fiscal válida. E quanto à última nota fiscal, eu invertendo um pouquinho os fatos, a 10999, nós temos uma nota fiscal que, ao contrário do que faz crer o agente fiscal, não é uma nota referente à amostra grátis, representativa, que poderia ser enquadrada lá no artigo 6º, inciso 8º da norma específica, não. Eu entrei também em contato com a Vigiagro, embora, devido a esse período de lockdown e período de muito home office, com muita dificuldade, mas eu fui verificar perante a Vigiagro essa quantidade de produtos que eles necessitam para uma efetiva exportação de mercadoria. E até, de uma certa forma, senhores, eu fui surpreendido porque eles não só verificam a mercadoria, mas eles verificam utilização do produto, gerenciamento de risco de transporte, necessidade do acondicionamento e etc. De modo que realmente se limitar a enviar os 20% da amostra grátis, como faz crer o agente fiscal, iria inviabilizar uma possível exportação por parte do cliente, uma vez que a Vigiagro ela é extensiva quanto a esses fatores e esses indicadores para a mercadoria ser exportada. Ou seja, ela não vê apenas a condição do produto em si,
essa amostra fitossanitária, que diz aqui, tá certo? Ela verifica risco para outros produtos, como é a necessidade de acondicionamento. Então, acaba, sim, que ela leva a não incorrer em simplesmente uma amostra grátis, mas o produto sai com o intuito de uma vistoria fitossanitária, que é por demais conveniente, eu acho que é por demais legal, a empresa ofertar tudo o que puder e também agregar nessa questão da vigilância sanitária, porque, diante até do momento que nós estamos vivendo, qualquer fator que minimize os riscos trazidos à população é válido. Se eu simplesmente me ativer a uma norma específica de enquadramento legal e, devido a essa norma, levar risco aos demais produtos, às pessoas que estão no transporte dessa mercadoria, eu estaria sendo por demais irresponsável. Então, são essas as considerações que eu tenho a fazer quanto às 5 notas substituídas, impostos recolhidos. Levamos, sim, aos autos, nobre procurador, a imagem de cancelamento dessas notas fiscais no sistema interno da empresa, a substituição dessas notas fiscais e o recolhimento que pode ser conferido, obviamente, pela Secretaria da Fazenda, das notas fiscais substitutas das anteriormente canceladas. São essas as considerações que eu tinha a fazer. Agradeço por demais a atenção de todos os senhores, estimo saúde e que todos se mantenham bem cuidados. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Processo em discussão, senhores. Ninguém? Doutor William Falcão pediu a palavra. Doutor Falcão. Senhor presidente, bom dia a todos os participantes dessa sessão de julgamento. Senhor presidente, nós, quando estamos analisando um fato, uma auto-infração, nós procuramos analisar levando em conta a legislação que rege aquela matéria. Sempre fazemos isso. Isso não quer dizer que, às vezes, nós tomamos decisões que ou favoráveis ao contribuinte, ou menos desfavoráveis, mas, no caso, favoráveis ao contribuinte, por um fato que demonstra que pese aquela legislação não ter sido observada, né, de forma literal, mas comprova que, no caso do imposto, que é o caso disso aqui, aquele imposto foi recolhido de outra forma, né? Então, vamos para o caso específico. As notas fiscais, o contribuinte diz desde o início, né, a acusação está uma acusação relacionada, né, o julgador singular fez análise de cada uma, parecer também. As notas fiscais 82, 94, 9884, 10404, 10401 e 12239. E todas foram canceladas. Ora, o que é a nota fiscal eletrônica? O contribuinte emite uma nota fiscal eletrônica e tem aquele prazo para cancelar a nota fiscal eletrônica. E nós já vimos aqui, a infração, que a nota fiscal não foi cancelada e cobrando, né? Ao contribuinte, efetivamente, eu não procedi conforme a legislação manda, tem aquele prazo de ir lá no sistema e cancelar aquela nota fiscal. Isso é o cancelamento. Mas, como eu perdi esse prazo, eu emiti uma nota fiscal de entrada, está aqui a nota fiscal de entrada, está escriturada lá. Aquela nota de fiscal de entrada faz referência àquela nota fiscal emitida que não foi cancelada no sistema, como deve ser, certo? Mostrou todo esse questionamento. O contribuinte aqui está demonstrando com controles internos, eu estou pegando só a primeira 8294, que ela foi emitida no dia 9 de fevereiro e foi cancelada, e ele circulou o cancelamento no mesmo dia, 9 de fevereiro. Não há nenhum motivo nesse controle interno por conta qual o motivo do cancelamento. Não há. Em seguida, o contribuinte apresenta a nota fiscal 8295, que eu já observei que é o mesmo cliente destinatário, o mesmo valor da nota fiscal, e data do cancelamento, está em branco, ou seja, essa nota não foi cancelada. E a parte
está dizendo na defesa que a nota fiscal 82,94 foi cancelada para 82,95. Até aí tudo bem, entendi perfeitamente. Documentos internos. Agora vamos para a nota. A nota 82,94, eu não vi, pode estar aí nos autos, mas eu estou olhando aqui na parte eletrônica, tem as limitações. Essa que é a Evaneide passa no sistema web, drive. Não vi a 82,94, a nota eu não vi. Pode ser que o fiscal tenha juntado, eu não fui lá não, olha. Somente a 82,95. A 82,95, a defesa está dizendo que é que substituiu a 82,94, né? Substituiu. Já procurei, pelo menos, a informação, porque nós não podemos ficar no falar, ou então um documento interno, de acompanhamento interno, que não tem absolutamente nada com a questão fiscal, com o fisco, dizer que foi substituído, que nem lá diz que foi, né? Está na sequência, o mesmo valor. Aí, a partir do que foi, substituiu. Aí eu vi, não tem nenhuma observação, não vi, a não ser que depois o doutor Felipe mostre que tem, dizendo que essa 82,95 foi emitida em substituição a 82,94. Tampouco eu vi, como às vezes eu disse no começo, o contribuinte emite a nota fiscal de entrada para cancelar aquela que já está no sistema. O sistema está lá, foi autorizado e está no sistema. Ah, mas eu não cancelei eletronicamente, mas eu cancelei emitindo a nota fiscal de entrada para cancelar aquela nota. Também não vi. Olha, diante dessa situação, eu acho muito, muito complicado nós aceitarmos a tese de que a operação está ok, o contribuinte cancelou. Cancelou pelo documento interno, cancelou por uma nota fiscal que foi emitida em substituição, não faz nenhuma referência, e também não vi a nota fiscal de entrada. Pode ser que a empresa tenha, aí é o caso de verificar se a empresa tem essa nota fiscal de entrada, porque eu já vi, não foi um nem dois, a infração que mesmo correndo neste erro, nesta omissão de não ter cancelado a nota fiscal eletronicamente, foi autorizado não ter feito o cancelamento eletrônico, mas emitiu a nota fiscal de entrada no retorno, né, e depois emitiu a nota fiscal correta, o problema que ele teve lá, e fez referência, tanto na de entrada como na segunda, que estava corrigindo aquela nota fiscal primeira, que não foi corrigida eletronicamente, mas houve a nota fiscal de entrada. Já vi isso. Mas da forma que está aqui, está só, no meu entender, só no informação. Só informação. Para mim, isso daqui, eu não estou dizendo que realmente não houve, mas não há prova nenhuma de que essa nota fiscal é uma substituição daquela. Não, o fato de ser o mesmo contribuinte e o mesmo valor, para mim, não significa dizer que isso aconteceu. Obrigado pela ordem. Obrigado pela ordem, doutor Pierre e o doutor Felipe Amaral. Obrigado, senhor presidente. Só para fazer alguns esclarecimentos. A fiscalização, ela anexa todas as 6 notas fiscais objetos dessa autuação, em que se descreve os produtos e tudo mais. O contribuinte, quando ele vem, ele traz o seu registro interno. Eu observei o seguinte, ele afirma que a nota 8294 foi substituída pela 8295, o ICMS de ambas estão no mesmo valor, mas eu não sei se são os mesmos produtos, porque a nota 8295 não foi anexada aos autos. A 9884, que foi substituída por outra, também tem um ICMS no mesmo valor, eu também não sei os produtos. Agora, a 10404, a 10401 e a 12239, as notas que ele alegam que foram substitutas não trazem o mesmo valor de ICMS das notas que teriam sido substituídas. Então, não bate o valor. As duas primeiras batem o valor do ICMS, mas as demais não batem. Então, não sei. Assim, eu já parto da premissa que não foi a mesma quantidade de produto. Se for o mesmo produto, deve ter sido castanha, né, pelo que parece. Mas a quantidade já não é a mesma, porque o ICMS é diferente.
certo? Então, tem esse detalhe, né? E as notas substitutas não foram anexadas aos autos, certo? Somente a gestão interna, o sistema interno da empresa. Apenas isso. Conclua aí, doutor Felipe. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Felipe Amaral. Presidente, colegas conselheiros, doutor Felipe, Xará, era mais ou menos nessa linha, doutor Pierre, que eu estava com algumas dúvidas, justamente com relação à coincidência dos produtos, né, e de valores. Eu vi que realmente nas primeiras, né, especificamente, e elas estão realmente relacionadas, doutor William, na parte de documentos comprobatórios, tá? As notas, vamos dizer, as supostas notas canceladas, né? Parece até verossímil por parte do contribuinte. Aparentemente, não sei exatamente o que ocorreu nesse trâmite, ele internamente, né, partindo do pressuposto da boa-fé do contribuinte, obviamente, lançou no sistema a solicitação ou comando de cancelamento. Esse cancelamento, por algum motivo, não se efetivou. Ele emitiu uma nova nota, pressupondo que a anterior teria sido cancelada. Então, se ele pressupôs, por estar no sistema, que a nota foi cancelada, não haveria por que ele emitir uma nota de entrada, né? Nesse contexto, a nota cancelada, ela vamos dizer assim, a questão, ela se esvaziaria. Seria também presumir um grande ardil, né, do contribuinte nesse sentido, duas notas, mesmo valor, aparentemente mesmo produto. Seria interessante a nota fiscal substituta para aferir se realmente era o mesmo produto, mas sendo o mesmo valor, realmente estaríamos dizendo que o contribuinte, com dolo, emitiu duas notas no mesmo valor, mesma quantidade de imposto, para pagar somente a segunda e omitir a primeira, né? Então, o argumento do contribuinte, embora não seja, vamos dizer assim, cabal aqui nesse sentido, porque faltaria, inclusive, a nota fiscal, a cópia da nota fiscal realmente substituta, para a gente aferir os produtos, tal, tudo, eu vejo de antemão que há uma verossimilhança no que está sendo dito, no sentido de que a operação teria sido uma só, pelo mesmo valor, pelo mesmo destinatário, e na segunda o imposto recolhido, né? E traz do sistema, embora não seja, vamos dizer assim, oficial do ponto de vista da fazenda, é uma prova que ele traz como sendo sua verdade material. Então, eu vejo, embora certa dificuldade documental, pelo menos aqui alguma verossimilhança do que o que está sendo dito é correto. Obrigado, doutor Felipe Amaral. Processo de discussão, senhores. Algum conselheiro ou conselheira quer se manifestar? Eu quero apenas destacar, viu, Felipe, que ele colocou no sistema interno dele de controle, e eu não sei quando foi inserido esses dados. Não sei. Doutor Pierre, permite novamente, eu também não sei, essa vem a nossa dificuldade aqui com relação às provas. Eu estou colocando aqui, poxa, 2 dias seguidos, mesma nota, mesmo destinatário, mesmo valor, né? Vamos dizer assim, documentalmente eu também não estou seguro de dizer que são os mesmos produtos, que foi apenas uma operação, mas vamos dizer assim, há uma fumaça de verdade, e era interessante que realmente houvesse aqui alguma prova mais cabal, mas fico nesse impasse porque vejo o fundo de verdade. Tem uma nota, nessas duas, eu vou me referir apenas a essas duas notas fiscais que coincidem o ICMS, porque as demais não coincidem o ICMS. Certo? Então, a substituta não coincide o ICMS com a substituída, o valor do ICMS. Então, não vou nem sequer tocar nela. A substituta da 8295, a 8294, ela tem uma observação. A mercadoria será entregue na empresa Armazenagens Gerais Frigorífico S.A. A empresa a nota fiscal substituta seria a 8295, e a mercadoria será entregue na empresa Armazenagens Gerais Frigorífico S.A. através de nota fiscal de simples remessa. Não sei se isso quer dizer alguma coisa, ou seja, foi a mercadoria, tem algum problema na nota, se é de simples remessa, não sei. Certo? Essa observação. Bom, de qualquer maneira, eu gostaria muito de ver a 8295 que não foi anexada às aulas, né? Quanto às outras, sem ser 8294 e a 9884,
destacando também que a 8294, ela foi a nota fiscal seguinte emitida de 8295 foi logo após, mas a 9884 já pula para a substituta pela 10409, e as demais que não batem o ICMS também foram substituídas por notas de sequência bem superior. Quanto à amostra grátis, né, embora ela seja para fitossanitária, ela se trata de amostra grátis, com o objetivo de verificação pelo órgão fitossanitário, né? Mas, de qualquer maneira, se torna contabilmente amostra grátis. Tem que seguir os ditames da lei. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena, qual a palavra? Não, senhor presidente, eu gostaria apenas de acrescentar que, por mais que os fatos aqui relatados e defendidos pelo doutor Felipe Bezerra sejam reais, sejam verdadeiros, e eu acredito que sim, que são, nós temos que atentar para o fato de que nós estamos aqui fazendo um controle de legalidade e as ações do contribuinte, por mais verdadeiras que sejam, elas têm que refletir e elas têm que estar de acordo com o que prevê a legislação, o princípio da legalidade também, entendeu? Então, assim, a partir do momento que a empresa faz devoluções, faz retornos, remessas de mercadorias, emite notas fiscais de amostra grátis, sem que esses documentos e essas devoluções, essas operações estejam exatamente de acordo com o que a lei prevê para que essas operações sejam válidas, então, assim, querer considerar colocações da empresa, que, conforme eu disse, podem ser reais e verídicas, e acredito que seja, mas que não estão dentro do que a legislação prevê, do que a legislação estabelece para que aquela operação seja considerada como realmente não podem ser consideradas, né? Então, eu entendo aqui as colocações da parte, mas elas não estão, a gente está vendo aqui, porque o fato de existirem notas que foram emitidas logo em seguidas, ou notas fiscais que têm o mesmo valor do ICMS, me permitam, me desculpem, mas isso não significa que é realmente uma devolução, que é realmente uma substituição, precisaria de mais elementos para comprovar essas operações de devolução e de substituição. Obrigado, doutora Helena. Doutor Felipe Amaral, com a palavra. Senhor presidente, só reforçando também o que a doutora Helena, a conselheira Helena me colocou, eu acho, conselheira, que não há nem uma dúvida, eu acho que é meio incontroverso que houve erro por parte do contribuinte. Isso aí, para mim, está bem superado. Tanto é que no recurso dele, ele não pede o cancelamento, a improcedência do auto-infração. O que ele diz é o quê? Eu errei, mas esse fato gerador, ele não ocorreu, e é isso que estamos aqui tentando apreciar pela prova documental, e ele quer, o meu erro, eu cometi infração à legislação tributária, mas não pratiquei o fato gerador. Então, o imposto não é devido, e a pena, na verdade, tem que ser a pena só por descumprimento de obrigação acessória, ou seja, ele tenta demonstrar o que ocorreu, na verdade, material, e apenas diz, devo ser penalizado por não ter cancelado a nota ou por não ter emitido nota de entrada. Então, eu acho que essa questão dele ter cometido infração está superada pelo próprio conteúdo do recurso do contribuinte, né? Agora, se houve realmente uma omissão de saída, né, como está sendo posto, né, uma nota fiscal emitida, não escriturada, sem imposto recolhido, ou se ele simplesmente não cumpriu o que dispõe a legislação tributária, seja para cancelar no prazo ou para entrada, eu acho que ficou só nessa segunda parte a controvérsia do recurso. Obrigado, doutor Felipe. Doutor Pierre, com a palavra. Doutor William tinha suscitado, pedido a palavra antes de mim. Eu estou vendo a mãozinha dele levantada aqui. Não, o doutor William, não, William? Desculpe, doutor William, que eu pensei que tinha sido do primeiro momento. Então, a palavra do doutor William, depois tem que colocar essa mão assim de tamanho maior. Assim. Não, senhor presidente, a conselheira Helena agora, né,
de uma forma muito clara e precisa. Eu quis dizer isso que ela está falando aí, mas ela disse com certeza de uma forma brilhante. Não resta dúvida. Controle interno do contribuinte, aquele que ele está trazendo, cancelou e tudo, eu não estou dizendo que está errado, não, é um controle interno, mas eu não posso me guiar apenas pelo controle interno da empresa, mesmo que ele seja verdadeiro, eu não posso me guiar por isso, eu tenho que me guiar como manda a legislação. O contribuinte emitiu uma nota fiscal, declarou o imposto na nota fiscal e não escriturou, e o fiscal, por conta disso, ele, no meu entender, pode fazer duas tem a questão o doutor Pierre discute, né, de fazer por não escriturar, que tem uma penalidade própria, e porque não escriturou, cobra-se do imposto, que está destacado, não foi recolhido, que não foi para a FD o imposto. Aí o contribuinte, não, mas é porque eu substituí por esta nota. Mas nós não temos em nenhum local, até agora não encontrei, vínculo algum, a não ser o preço da mercadoria, que é o mesmo destinatário, vínculo nenhum, que aquela nota está substituindo, por exemplo, a 82, só como exemplo, a 82,95, as outras seguem o mesmo procedimento, está substituindo a 82,94. Eu não tenho nenhuma segurança. Agora, que nem eu disse, se o contribuinte, mesmo não cancelando eletronicamente, ter descumprido essa obrigação, ter cancelado a nota fiscal, tivesse demonstrado que aquela nota 82,94 houve o termo cancelado para não misturar com cancelado eletronicamente, houve um cancelamento manual, sei lá, ou emitido uma nota fiscal de entrada, aí já mudava de figura, no meu entender. Embora eu tivesse a obrigação de fazer eletronicamente, ele emitiu uma fiscal de entrada. Agora, os conselheiros que têm dúvida da questão, acham que isso daí já completaria, ou tem alguma dúvida, tem outras maneiras de verificar, né? Pedir para o contribuinte demonstrar, ele não está dizendo nenhum local que emitiu ou não emitiu a nota fiscal de entrada, eu não vi. Ele tem essa nota fiscal de entrada, para mim já resolveria um bocado de coisa. Ele tem essa nota fiscal de entrada, investigar, ele não declarou essa nota dele na FD, mas o destinatário, por exemplo, já que a nota fiscal é eletrônica, nós já vimos a infração que o destinatário aqui escriturou a nota fiscal, só um lembrete, escriturou a nota fiscal eletrônica que foi emitida no outro estado, porque viu no sistema, mas não tinha recebido a mercadoria. Isso no final do ano. Aí deu um problema no estoque dele, ele disse que o problema foi esse. Estava no sistema, escriturou logo a nota, mas não tinha recebido a mercadoria, não colocou no estoque. E o destinatário dessa mercadoria, relativamente a essa nota, ele escriturou essa nota, ele lançou o crédito desse imposto, a nota fiscal eletrônica. Tem algumas coisas que podem, no sentido de dar uma margem melhor, dizer que realmente não houve a operação. Da forma que está aqui, eu não estou vendo como dizer que o contribuinte cancelou. Puxar muita corda, né? E a corda está pesada aí para ser puxada. É isso. Obrigado, doutor William. Senhores, mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Pierre, quer um pedido, doutor Felipe, ao final dos debates, discussões, eu concedo a palavra ao doutor Felipe Bezerra. Doutor Pierre. Apenas para chamar a atenção, viu, doutor Felipe Amaral, né? A nota 8294, que é a primeira nota que o contribuinte elenca, certo? A nota substituta foi emitida, inclusive, no mesmo dia e tem o mesmo valor. Essa daí, no sistema dele, que eu não posso dizer que é falso, mas também não posso dizer que é verdadeiro. Não tem outro elemento, que eu não tenho a nota substituta. Agora, as demais notas, a nota seguinte, embora tenha o mesmo valor, certo? Ela foi emitida, a cancelada foi cancelada no dia 13 e a nota substituída foi emitida no dia 31. Muitos dias depois. Por isso, um número de nota que não é sequencial.
As demais notas não batem o valor do ICMS nem as datas. Então, se houvesse alguma dúvida, seria na primeira. As outras eu não tenho. Eu não até acho que sejam substitutas, não. Há lapso de tempo, não há coincidência do ICMS destacado. Se tivesse alguma dúvida, era a primeira. Que ela poderia ser suprida com a nota fiscal substituta, ao menos ela aqui, para a gente ver, né? Certo? Só isso. Mas vamos aguardar o que o doutor Felipe Bezerra vai nos informar. Obrigado, doutor Pierre. Doutor Matheus Viana, presente. Estamos sem a sua imagem. Doutora Mônica. Estamos aí com alguns problemas de conexão. Doutor Pedro Jorge já retornou. Eu estou aqui o tempo todo, viu, presidente? Eu estou tentando para não cair, porque eu caí já 2 vezes. Tá certo. Bom, senhor presidente, bem rápido. Matheus Viana. Depois de tudo que foi exposto pelos colegas, pelos conselheiros, é evidente, se a operação não se realizou, não há que se falar em recolhimento do ICMS. É pressuposto elementar do recolhimento do imposto que tenha ocorrido a operação. Mas qual o documento que comprova que a operação ocorreu? É a nota fiscal. E esse é o problema, é que o cancelamento dessa nota fiscal, ainda que tenha no registro interno da empresa algum elemento nesse sentido, mas faltou esse cancelamento, essa não realização da operação ser corroborada por outros elementos. Quer dizer, o único elemento que tem para o cancelamento ou para a não realização da operação é a nota fiscal que foi emitida posteriormente. Não há absolutamente nenhum outro elemento que possa corroborar a não existência da operação. É essa dificuldade que eu vejo, percebo, em relação à manifestação dos colegas e da própria Procuradoria também, em ter um outro entendimento de que o imposto não é devido. Por quê? Porque falta outros elementos para corroborar, algum outro elemento para corroborar o fato, a afirmação de que as operações não ocorreram. Essa é a razão pela qual a Procuradoria, senhor presidente, em manifestação final, entende que o caso, sim, é de procedência da acusação fiscal. Obrigado, Isso. Obrigado, doutor Matheus Viana. Doutor Felipe, para suas considerações finais. Felipe Bezerra. Opa, senhores, obrigado. Senhores, depois de todas as considerações, as quais todas, obviamente, agregam muito a discussão do processo em si, eu notei aqui uma suscitação de dúvida por todos, tá? Uma suscitação de dúvida quanto à verdade material que eu trouxe, que o contribuinte trouxe aos autos para uma procedência de acusação. Na verdade, nós já saímos da esfera da norma infringida do auto de infração, qual era falta de recolhimento do imposto, para o que muito bem pontuou o doutor Felipe, meu xará, doutor Felipe Amaral. Na verdade, nós já temos aqui o descumprimento de uma obrigação de cancelamento de nota. Então, a questão toda voltou-se para esse aspecto. A empresa demonstrou, sim, o cancelamento da nota, ok, no sistema interno. Mas, não obstante, doutor Carlos Pierre também colocou uma questão dizendo o seguinte, que as 2 notas fiscais têm mesmo imposto, mesmo destinatário, mesmo produto, portanto. A que mais suscitaria dúvida seria, no meu caso, a segunda, 9884, em virtude do número sequencial de uma ser 9884 e a substituta ser 10409. É a mais distante uma da outra, tá certo? E como eu asseverei aqui, obviamente, as substituições foram feitas, muitas vezes, por acordo comercial interno, local, às vezes, mudança de embalagem do produto e etc. Então, seria muito ardiloso da empresa, seria agir de muita má-fé, tá? Que não é normal e nem é comumente, conforme eu estou acompanhando a empresa, o proceder assim, emitir 2 notas fiscais para só pagar em uma, e enganar o fisco dessa forma. Não é assim que trabalhamos. Trabalhamos também respaldados nos princípios da boa-fé. Tá? Então, essa questão do cancelamento da nota, a nota uma vez cancelada, não dá para se gerar a nota de entrada, a nota cancelada internamente na empresa, tá certo? Controle interno. Durante
durante o procedimento fiscal, infelizmente, o agente fiscal só colocou, embora colacionado também, só colocou as notas fiscais incidentes da autuação dele, da infração cometida. Por quê? Porque eram as notas autorizadas. As outras, como estavam notas ok, obviamente que ele não iria colacionar os autos. Mas eu estou vendo que tem um princípio de suscitação de dúvida aqui. A princípio, todos aqui suscitaram dúvidas. Se a nota foi cancelada, apenas não foi cancelada formalmente, mas ela foi cancelada materialmente dentro do controle interno da empresa, tá certo? Nós temos também outros aspectos para se levar em consideração dessas notas. Vamos ver o destinatário da mercadoria, se é o mesmo, tá certo? Vamos ver a própria mercadoria, se é a mesma, embora nós tenhamos, a nota fiscal anterior foi cancelada, o ICMS era até a menor da primeira, o ICMS recolhido foi maior, da substituta, da nota substituta. Então, tem outros elementos comprobatórios que nós podemos levar aos autos, e se for o caso, uma perícia técnica para apenas averiguar essa formatação das notas de substituição e etc., para que nós não tenhamos desvirtuado do processo administrativo a verdade material, que é o que nós nos embasamos para fundamentar a nossa defesa. São essas as minhas considerações. Eu solicito realmente a sensibilidade de todos para que nós não nos atenhamos apenas à frieza da lei, mas, sobretudo, à certeza do direito material comprovado aí nos autos. Obrigado, doutor Felipe Bezerra. Bom, diante dessas considerações, debates, discussões, passo a palavra ao conselheiro relator, doutor Pierre. Todo respeito à parte e a primeira consideração do doutor Felipe, que eu não sei, doutor Felipe Amaral, que eu não sei se ele mantém depois das outras informações. Eu conheço o recurso, leve provimento, julgando a autuação procedente nos termos do julgamento de primeiro grau, ABC e manifestação da Procuradoria. Doutor Pierre, só para destacar, né, ao final da fala do doutor Felipe Bezerra, parece que ele pede uma perícia, né, no caso, sou favorável ou não, né, acho que seria interessante. A perícia seria para anexar a nota fiscal emitida pelo próprio contribuinte para que nós possamos, a partir daí, emitir um juízo de valor, certo? Essa nota poderia ter sido aplicada, já poderia ter sido apresentada, mas não é só isso. Mesmo que a nota venha com o mesmo destinatário, certo? Mas os produtos não virão similares, salvo da primeira, pode ser que venha, mas os demais não virão porque não bate, né? E a segunda tem esse lapso temporal, que mesmo que venha o mesmo valor e o mesmo coisa, eu vou ficar com a mesma dúvida se ela é substituta ou não. Então, eu não vejo muito sentido nessa perícia. Eu nego o pedido de perícia. Ok, e já avançando no mérito, a procedência nos termos de julgamento singular e parecer. Senhores, eu pergunto se há algum voto em sentido contrário, ou teremos que fazer pergunta, né, individualmente a cada conselheiro. Doutor Felipe? Não, presidente, só porque eu tinha suscitado as dúvidas, né, inicialmente, mas, de fato, como depois esclarecido pelo doutor Pierre, com muito cuidado na documentação, o fato de já não bater os valores já traria para o contribuinte um ônus realmente de se constituir, seja até com o estoque dele, dizer que a mercadoria não saiu, enfim, como ele faria isso, ou com o destinatário, que realmente, só para registrar, que me senti esclarecido com relação à documentação e que não há da minha parte divergência com relação ao voto, tanto com relação à perícia como ao mérito. De qualquer forma, eu vou colher o voto, né, de cada conselheiro. O doutor Pierre já manifestou seu voto, afastando a perícia e julgando o mérito. Doutor William Falcão, como vota? Doutor William, não escutamos. Ele apagou a câmera e não ligou. Não, foi ao contrário. Senhor presidente, eu, pelo que eu me manifestei, até a forma que eu entendo que poderia atenuar a questão, era pedir ao contribuinte que apresentasse a nota fiscal
de entrada, essa aqui é a nota fiscal de saída. Tem lá, código 1, nota fiscal de entrada, código 0. Eu já vi isso, já julguei alto assim, e aí, no passado já vi muitos autos assim. Errou de não cancelar eletronicamente, mas emitiu a nota fiscal de entrada. Então, eu sou favorável ao pedido de perícia, né, de dar essa oportunidade, já que a parte, em nenhum momento, ou que emitiu a fiscal de entrada, não dizer, eu vou passar isso aqui porque a parte poderia ter apresentado. Não, eu pessoalmente sou favorável à questão da nota fiscal de entrada. E com as notas aqui internas, os valores são pequenos, só a nota primeira que o valor é elevado, e essa nota aqui, a do maior valor, a nota de maior valor é uma nota de operação interestadual. Se a operação interestadual poderia verificar se essa nota recebeu o selo de trânsito, porque se recebeu o selo de trânsito, o que é que ocorreu? Ela transitou, porque a parte está dizendo que ela não transitou. Se não recebeu, não transitou, já era favorável ao contribuinte. E as demais notas também, que são internas, verificar se os destinatários, por algum motivo, registraram essas notas fiscais. Também, era primeiro ponto na sugestão, verificar se as notas fiscais foram canceladas, emitindo a nota fiscal de entrada. Segundo, as notas fiscais interestadual, verificar se foram seladas. Consulta só no sistema isso. E, no total das 6 notas, verificar se os destinatários dessas notas registraram essas notas lá. Bom, doutor William, respeitando aqui a ordem, né, sequencial, o senhor, preliminarmente, é favorável à perícia. Nesse sentido. Continuar aqui com os votos. Doutora Helena. Eu vou acompanhar o relator, senhor presidente, afastando a perícia, por entender que seria realmente inócuo, e pela procedência nos termos do julgamento singular, acompanhando aí o voto do relator. Ok. Doutora Mônica Castelo. Com o relator, senhor presidente. Doutor Pedro Jorge. Presidente, com o relator. Doutor Felipe Amaral. Também com o relator, presidente. Bom, essa Câmara, por maioria de votos, né, decide afastar preliminar de perícia. Voto contrário, doutor William, e no mérito, doutor William concorda com a procedência, doutor William? Sim. E por unanimidade de votos, conhece o recurso, nega o provimento para confirmar a procedência do feito fiscal nos termos do julgamento singular, de acordo com o parecer da douta PGE, ratificado em sua manifestação oral. Agradecemos a participação do doutor Felipe Bezerra nesse processo, nessa sessão, e oportunamente, né, será emitido o termo de intimação com a resolução do processo. Ok, senhores, eu agradeço a atenção de todos, respeito aí a decisão, obviamente, dessa célula julgadora, e desejo a todos um excelente dia, tá certo? E uma boa continuidade aí na condução dos trabalhos. Obrigado, doutor Felipe. Obrigado, senhores. Bom dia. Bom dia. Temos aqui presente a doutora Sâmara Fernandes, já advogada, também foi conselheira. Bom dia, gente. Já para o segundo processo da nossa pauta, processo... só um instante. Beach Park, Hotéis e Turismo, é isso, doutora? É isso. Pronto. Senhores, o relator, doutor Pierre, não é, doutor Pierre? Seu microfone Eu sou o relator, presidente. Pois não. A pergunta é, podemos iniciar agora ou vamos dar uma pequena parada de 5 minutos? Fiquem à vontade, viu? Só decide. Podemos iniciar. Doutora Sandra, a senhora percebeu que nós concluímos o primeiro processo agora. E, normalmente, às 10 horas, um pouco mais de 10 horas, faremos... Fiquem à vontade, viu? Então, eu estou aqui à disposição, fiquem à vontade. Eu gostaria, então, que os senhores... 5 minutos mesmo, viu? Sem problemas, fiquem à vontade, viu? Tá bom, obrigado. Tchau, tchau, até já.